Agora foi. Pode só começar de novo para garantir? Posso sim. Agora deu o sinal. Então, boa tarde, colegas. Meu nome é Marcos Paixão, sou professor do Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo. Obrigado por vocês estarem participando aqui dessa proposta, né, que nós fizemos. Provavelmente aí no meio do nosso debate, a gente deve ter alguns problemas técnicos, né, mas faz parte, inclusive, da pauta que a gente propôs discutir, que é um pouco que cada professor e professora pudesse relatar a sua experiência do confinamento, né? A experiência subjetiva mesmo, como é que você anda com a questão do confinamento e também a questão da atividade remota, né? É algo novo, a gente sabe que existem vários níveis de engajamento nos diferentes campos do Brasil e pensamos, então, por que não convidar docentes de diferentes institutos, não para falar pelo instituto, efetivamente, né? A gente sabe que nem sempre a gente tem dimensão de tudo que acontece no instituto, mas pelo menos falar da experiência da atividade remota no seu campus, se existe ou se não existe, o que se anda discutindo. Eu acho que esse tipo de atividade pode servir aí para, pelo menos, iluminar essa questão, nova para todos nós, né? Então, mais uma vez, eu agradeço. A dinâmica, nós pensamos em fazer algo em torno de 5 a 8 minutos de fala para cada pessoa inicial, né, onde você pudesse relatar um pouco dessa experiência do confinamento e da atividade remota e, posteriormente, depois que todos e todas falassem, a gente pudesse aí fazer minimamente uma discussão, né, trocar informações, como é que a gente está pensando as coisas. Então, só para eu dizer nominalmente aqui, nessa gravação participam, além de mim, a professora Elisa, de História do campus do IFAL, Campus Penedo, o professor Marcelo, de Geografia, do IFAL, também Campus Penedo, né? Nós estamos aqui super representados porque, enfim, esse canal vem sendo gerido por nós, mas também o professor Antônio, da área de Informática do IF Baiano, Campus Guanambi, professor Cortou o áudio total aí. Caiu o áudio. Então, repetindo aqui, temos o professor Antônio, do IF Baiano, Campus Guanambi, professor de Informática. Normando, professor de Educação Física, do Campus Jacobina, do IFBA. O professor Regi, do IFSP, o Campus Pirituba. Professor George, da área de Informática do IF Goiano, o Campus Posse. E o professor Dailan, do Campus Alcântara, professor de Engenharia Elétrica. Então, vamos começar, beleza? Eu pediria aí para o professor Antônio, então, entrar e poder dizer para nós como é que anda a questão da experiência subjetiva, né, do confinamento e como é que anda no seu campus as discussões em torno da atividade remota. Quando você entrar, eu vou silenciar meu áudio. Beleza, Antônio? Beleza. Deixa eu só... Pronto, show de bola. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Só um teste de áudio aqui, para saber se o microfone está estourando, se está muito baixo. Show de bola. Maravilha. Pronto, show de bola. Pessoal, meu nome é Antônio, como o professor já introduziu aí, sou professor de informática aqui do campus de Guanambi, aqui na Bahia, relativamente perto de Bom Jesus da Lapa, né? Bom Jesus da Lapa é mais famoso. Bom, no que se refere ao confinamento, a reitoria, bem como os outros campos do Brasil, pelo menos boa parte, nós estamos parados, né? Nós não estamos desempenhando atividades no campus, nós estamos desempenhando atividades remotamente mesmo. Nós estamos cobrando as coisas dos alunos, passando as atividades sem nenhum tipo de obrigatoriedade. Estamos continuando o acompanhamento de TCCs, projetos de conclusão de curso do ensino médio, apenas o acompanhamento básico, né? O campus atualmente não está funcionando, acredito que só uma parte de um pessoal administrativo, né, para manutenção dele, acredito que só essa parte mesmo, mas os alunos, cada um, estão em suas cidades. O campus do IF Baiano Guanambi é um campus da área agrícola, né, voltado mais para essa parte,
Então, fica numa zona rural. Os alunos não são da cidade, a maioria deles não são daqui da cidade de Guanambi, boa parte são de outras cidades que precisam se locomover, e muitas dessas cidades que estão por aqui já são cidades que têm casos de coronavírus, né, de pessoas com coronavírus. Atualmente, a cidade aqui de Guanambi não tem nenhum caso de coronavírus, graças a Deus, mas infelizmente acredito que seja só questão de tempo, né? Até porque, infelizmente, essa situação ainda vai se perpetuar. Espero que melhorando, mas vai se perpetuar para os próximos dias, mas aqui ainda não tem nenhum caso, né? A medida da gente não estar tendo as aulas presenciais é justamente porque existem muitos alunos que não são da cidade, e muitos deles vêm de fora, né? Alguns alunos são de Minas, porque aqui fica praticamente no sudoeste da Bahia. Acho que ficam só mais 2 cidades até a cidade de Minas, até o estado de Minas. Mas alguns alunos são de Minas, que vêm para cá também, outras cidades do entorno, aqui da cidade de Guanambi. Então a gente está basicamente nessa situação. A cidade, particularmente, já está voltando ao normal. Eu não consigo entender isso, mas o pessoal está começando a voltar ao normal. E essa é o nosso atual cenário, né? Eu particularmente estou aqui confinado em casa, infelizmente não estou saindo para lugar nenhum. Estou fazendo minhas coisas por aqui mesmo, as atividades, os acompanhamentos dos alunos. Agora, um fato interessante, eu não sei se alguns dos campos de vocês têm desempenhado algum papel parecido. O campus daqui, eles também estão desempenhando alguns projetos interessantes para esse tipo de situação que a gente está passando. Por exemplo, aqui a gente está fabricando álcool, né? Álcool etílico a 70%. E a gente está disponibilizando para as comunidades, tá? Infelizmente, para as comunidades que não têm condição de comprar o álcool ou de ter acesso a ele, né? Uma vez que o preço está um pouco mais alto e até está mais escasso. Então, o IF Baiano, Campus Guanambi, tem confeccionado bastante álcool, e alguns alunos estão confeccionando também máscaras e estão disponibilizando também, tá? Então, acredito que essas sejam as minhas impressões no momento, no que se refere a esse cenário. Antônio, então quer dizer que o IF Baiano não chegou nenhuma iniciativa da reitoria ainda mais diretiva, né, sobre como vocês devem atuar? O conselho da reitoria, basicamente, foi basicamente nós mantemos as atividades remotas, não EAD, nós não estamos fazendo atividade EAD, porém, as atividades remotas estamos fazendo um formulário, né, de pactuação de atividades toda semana, todo início de semana, na verdade, a gente relata o que nós iremos fazer, e no final da semana a gente monta um relatório de tudo que a gente fez, dos acompanhamentos, né, das atividades que nós fizemos e enviamos. É basicamente isso. Entendi. Valeu, então, Antônio. Daqui a pouco a gente volta, né? Mas obrigadão aí por esse informe. Beleza? Vou passar a bola aí para o professor George, do IF Goiano, Campus Posse. Legal? Beleza. Vocês estão me vendo e ouvindo? Sim. Imagina uma delícia. O áudio tá bom. A imagem também. Tá tudo bem. Tá. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é George, trabalho aqui sou baiano, mas trabalho aqui no IF Goiano Campus Posse. Aqui no IF Goiano, a gente já tem algumas diretrizes, algumas coisas para seguir que veio da reitoria, né? Em relação ao ensino. A gente ficou com as atividades paralisadas até o dia 17 de abril. Então, antes de terminar esse dia 17 de abril, a reitoria liberou uma portaria orientando sobre o ensino EAD, né? A adoção do ensino EAD em todos os campos. Cada campus ficou com uma certa liberdade para ver a sua realidade e aderir ou não a esse ensino EAD. E aí, quanto à forma que vai aderir e tudo mais. No entanto, na portaria da reitoria já veio umas orientações de coisas que devem ser feitas, tipos de avaliação, o ambiente que deve ser utilizado.
Então, no meu campus aqui, no Campus Posse, a gente decidiu adotar o ensino EAD e a gente vai começar a partir do dia 4 de maio. Então, o que foi combinado entre nós, né, do Campus Posse, foi que a gente vai fazer um projeto piloto do ensino EAD. A partir do dia 4 de maio, ele vai ficar durante 2 semanas, tudo isso utilizando a plataforma Moodle, que a gente já utiliza. O EAD aqui no IF Goiano já é uma prática de todos os cursos praticamente. Há possibilidade de utilização como uma ferramenta complementar, não como algo assim para fazer toda a carga horária de uma disciplina, por exemplo. Mas a partir do dia 4 a gente vai fazer esse piloto. Toda semana nós temos reuniões, né, entre as coordenações e os coordenadores e a direção de ensino. E o que a gente tem planejado aqui para esse projeto piloto é oferecer agora de início uma disciplina por turma. Então, cada turma ela vai ter uma disciplina no formato EAD, utilizando o Moodle, e tem uma série de exigências que a gente tem que seguir, a forma que a gente tem que estruturar o curso, a disciplina, no caso, as formas de avaliação, os meios de transmitir conteúdo. Então, a partir do dia 4, 15 dias depois do dia 4, a gente vai se reunir, né? Ver qual foi o resultado, além das reuniões semanais, ver se foi proveitoso para os alunos. Os alunos também estão dentro dessa discussão aí, se está sendo interessante, se o resultado está sendo bom, né? E a gente está discutindo. Na verdade, a gente está meio que tentando reduzir um pouco dos problemas que a gente já sabe que os alunos já foram prejudicados em relação ao conteúdo, né? Então, nossa preocupação não é nem tentar consertar alguma coisa, mas pelo menos de reduzir esse prejuízo que a gente acredita que eles já tiveram. Então, a ideia é essa, depois desses 15 dias, se reunir novamente e fazer uma análise do que foi isso aí, para os alunos e para os professores. E você, Jorge, como é que você está nessa ideia? Rapaz, caramba, velho, eu estou bem... quando surgiu esse surto, né? Eu estou em capacitação em serviço, né? Então, tipo, já estou longe da Bahia e aqui também eu fico longe daqui de casa, né? Estou casado, mas eu fico indo para Brasília toda semana. Então, eu fico 3 dias em Brasília e 2 dias aqui. Com o surto, a UNB suspendeu o calendário, o semestre, e o IF também parou. Acabou que eu fiquei em casa fazendo tudo isso aí. Então, mas assim, eu tô meio já agoniado, mas por outro lado, assim, falar a verdade, me fez fazer muita tarefa que eu deveria fazer, estar mais próximo de casa agora. Para mim, eu sei que é um problema, tô querendo que isso se perdoe por muito tempo, mas para mim não foi muito agora, nesse momento, foi meio um bálsamo assim para mim, nesse caos aí que eu tava vivendo. Beleza, entendo. Então, meu caro, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta, beleza? Valeu. Vou passar para o professor Dailan, do campo do IFMA, campus Alcântara, professor de Engenharia Elétrica. E aí, Dailan, há quantas andam essas questões aí? Boa tarde, gente. Meu nome é... Tá aparecendo a imagem aí? Beleza. Então, meu nome é Dailan, sou professor aqui do IFMA, campus Alcântara, aqui no Maranhão. Então, em relação ao confinamento, eu estou em casa, saindo só quando necessário para fazer compras, né? Sempre que eu tô saindo, tô usando máscara. E nessa rotina, né? O que eu tô tentando fazer em casa é fazer atividade física, ler um pouco, estudar, sempre tá tentando me informar um pouco, mas não muito, né? Tentando diversificar as atividades, mas em casa. A maior parte do tempo passando em casa mesmo. Em relação às atividades, à rotina de trabalho, na verdade, o que
meu trabalho que eu já fazia, muita coisa do que eu já fazia já era na frente do computador, né? Então, eu só dei prosseguimento. Eu estou fazendo mestrado atualmente, então eu já tenho uns artigos para escrever no momento. Então, estou estudando e tentando escrever esses artigos para terminar o mestrado, né? Escrever os artigos logo, estou até aproveitando esse tempo para dar continuidade nos artigos que eu tinha que escrever e pretendo terminar logo. Aproveitar esse tempo aí que eu estou em casa. E dividindo esse tempo que eu estava no mestrado com as atividades em relação ao do campo, que agora estão sendo que eu estou tendo que fazer em casa, né? Aqui no Maranhão, no IFMA, a diretriz que o Instituto deu para a gente é que a gente tinha que fazer trabalho remoto e que agora a gente ia ter que ficar fazendo um plano de trabalho semanal, né? Toda semana a gente ia ter que montar um plano de trabalho dizendo o que é que a gente ia fazer, o que é que a gente pretendia fazer durante aquela semana. Na verdade, eles colocaram uma coisa bem simples, né? A gente tinha que definir qual seria a atividade que a gente pretendia fazer durante a semana e qual seria a meta que a gente pretendia atingir com aquela atividade. Coisa muito simples. E que inicialmente eles queriam que isso fosse feito de forma semanal, só que agora eles já mudaram. Não sei se eles já estão pensando que isso vai durar muito tempo, aí eles já estão querendo que isso seja feito de forma quinzenal agora. Então, esse plano de trabalho que a gente estava fazendo até agora, a cada semana, agora a gente vai ter que fazer a cada 15 dias. A gente vai ter que definir quais atividades a gente pretende fazer durante a semana e colocar no plano de trabalho. Mas é uma coisa bem tranquila. E o que a gente está tentando fazer aqui, uma das determinações em relação ao campus, assim, para manter a rotina de atividade com os alunos, no início se discutiu aqui também a possibilidade de se utilizar o EAD, né? Só que aí fizeram uma pesquisa, eles criaram, a reitoria mesmo criou um formulário, e esse formulário foi distribuído entre os campos, né? Foi pedido, na verdade, para que a direção de cada campo enviasse esse formulário para os alunos, para que os alunos respondessem com algumas perguntas simples, no intuito de querer saber qual é a disponibilidade que o aluno tem em relação à internet, em relação a celular, em relação a computador, para justamente para se avaliar a possibilidade de utilizar o EAD, né? E nessa pesquisa foi constatado que 70% dos alunos do Instituto tinham acesso à internet em casa, né? E 30% não. Então, para você adotar o EAD da forma que está sendo adotado aí nas universidades particulares, então seria um problema, né? Já um problema a partir daí, né? Devido a 30% dos alunos não têm acesso à internet em casa. Então, esse 30% ficaria prejudicado se a gente desse continuidade de fazer mesmo de forma obrigatória essas atividades de forma EAD, né? Como aí a gente está vendo que algumas universidades particulares estão fazendo. Então, o que a gente está tentando fazer aqui para manter a rotina de atividades, de forma a manter os alunos ativos e também de forma que os alunos, quando a gente voltar, não perca muito o conteúdo, não perca esse tempo aí, a gente tentar que os alunos absorvam algum conteúdo durante esse período, né? A gente está usando ferramentas como o Google Classroom. Acho que muita gente está usando para enviar atividade. Lá, no caso, a chefia lá do nosso departamento de ensino orientou também que os assistentes de alunos nos auxiliassem nessas tarefas. Então, a gente está bolando algumas atividades e passando para os alunos e pedindo para que eles façam, né? E está contando também com o apoio dos assistentes de aluno para acompanhar como é que os alunos estão fazendo essas atividades, mas assim, só mesmo com o intuito de tentar fazer com que eles mantenham a rotina, até porque eles se mantenham ocupados e tal, mas sem muita cobrança. Porque a gente, com essa pesquisa se viu que era inviável cobrar, porque esses 30% dos alunos aí que não têm acesso à internet ficaria de fora. E talvez futuramente ia colocar o Instituto até numa situação complicada. Então, acho que basicamente é isso, gente, que eu ia falar. Se o Paixão quer fazer mais alguma pergunta aí.
Beleza, Dan. Para essa abertura nossa, né, tá ótimo, mas a gente vai retomar. De repente a gente tenta fazer um debate, beleza? Passar a bola. Na hora. Chamar Normando, professor Normando, professor de Educação Física do IFBA, Campus Jacobina. Por favor, Normando. Pessoal, boa tarde, entendeu? Primeiro agradecer a Marcos e a todos aí pelo convite para participar desse evento. Bom, o campus aqui em Jacobina, o que é que aconteceu? A gente recebeu uma diretriz, quando foi parar o campus, a gente criou uma comissão, um comitê emergencial da crise, né, da questão da pandemia. E eu me inscrevi e faço parte desse comitê. Então, chegou as diretrizes da reitoria, determinando sobre esse registro de trabalho remoto. Para os tais, parece que ficou mais aquela questão de você montar um planejamento de atividade e executar. Para a gente que é professor, para os docentes, ficou mais de registrar o que faz, não de planejar, até porque não dá para planejar, você vai fazendo durante a semana. E é complicado, porque atividade remota você sabe que você vai ter um determinado limite que não vai dar para ter atividade para a semana toda. Entendeu? Até porque o calendário foi suspenso. Ficando permitido os campos que já estavam para concluir o calendário de 2019, que ainda não tinha concluído, terminar esses calendários EAD, certo? Então, ficou permitido que os campos que já estavam para concluir o ano concluíssem EAD. Os outros, o calendário foi suspenso pelo Consup. Foi decidido no Consup e depois nos foi pedido essa registro de atividades remotas. Entendeu? Pediram para a gente, a princípio, que a gente indicasse cursos que os estudantes pudessem fazer online. Certo? E aí o pessoal falando em EAD, e aí me veio aquela questão de, EAD eu acho que é inviável. Porque, por exemplo, nós estamos aqui no interior, Marcos viveu aqui, Dailan viveu aqui, conhece bem aqui. Jacobina temos alunos de Mirangaba, Miguel Comum, Mundo Novo, são cidades circunvizinhas aqui, pequenas, de 30 mil habitantes, 25 mil habitantes. Jacobina tem 80 mil habitantes. Então, o que é que acontece? Para você ter aula EAD, não é só ter a internet. Você tem que ter a internet, um certo padrão de velocidade de internet para você assistir uma aula. Não é qualquer tipo acho que de internet, porque tem muita gente nessas zonas rurais aqui que tem uma internet, mas se você for fazer uma chamada de vídeo, não consegue fazer. Entendeu? Então, imagina assistir uma aula por inteiro. Internet caindo, o tempo muda, porque ainda alguns pontos aqui a internet ainda é via rádio. Na zona rural. E muito aluno da zona rural a gente tem. Então, eu acho que ficou para o campo daqui suspender o calendário. A gente está registrando atividades, pediram a princípio, a gente fez um documento, o comitê fez um documento, onde a gente pegou o documento da reitoria e deixou que atividades remotas poderiam ser feitas, planejamento, atendimento ao aluno, atendimento à coordenação, atendimento tal. Mas também a reitora fez uma live, onde ela deixou claro que isso não seria critério de avaliação do professor, não poderia haver cobrança de nota. A única coisa que foi permitida é que aqueles alunos, em comum acordo com o professor, poderiam ver o atendimento a nível de trabalho de conclusão de curso, de trabalho de conclusão de curso, de trabalho de pesquisa, alguma coisa que já estivesse concluindo, que fosse comum acordo entre o aluno e o professor, mas nada obrigatório, porque o calendário realmente está suspenso. Quanto à epidemia aqui, acho que tem um microfone aberto aí que está meio complexo aí. Alguém deixou aberto. Agora ele ligou. Certo. Então, aí o que ficou para a gente? Esse registro. É um registro que é só por critério de dizer que a gente está fazendo alguma coisa. Registrar o quê? Por exemplo, o que foi que a gente decidiu algumas pessoas aqui? Eu, por exemplo, eu estou fazendo algumas lives, fiz alguns
mini videoaulas a nível, assim, por exemplo, de algumas coisas que eu tenho conhecimento a nível de saúde, que pudesse contribuir com os alunos a nível em relação à pandemia. Eu fiz uma live sobre atividade física, fiz botei uma mini aula de 18 minutos no meu YouTube sobre atividade física e saúde em tempos de pandemia, né? Como que seria essa atividade, como a pessoa poderia fazer, como calcular essa atividade, porque não é qualquer tipo de atividade que se você der um excesso de atividade, você, em vez de melhorar o sistema imunológico, você pode baixar ele. Peguei e fiz outro vídeo também sobre como eu faço pós-medicina tradicional chinesa, e tenho vários cursos nessa área. Fiz um vídeo sobre sentimentos e sistema imunológico, né? Como os sentimentos da gente, por exemplo, o medo, a preocupação e essas coisas, pode afetar no nosso sistema imunológico. Fiz uma live sobre relaxamento e sono. Então, quer dizer, são atividades a nível geral. Tenho tido muita participação e acompanhamento dos alunos, tanto alunos como ex-alunos, muitos ex-alunos. Algumas atividades desse tipo eu tenho feito. A gente que é da área de saúde, todos nós somos convocados pelo governo federal. A gente está sob alerta. A gente recebeu uma convocação onde a gente teve que se inscrever. Eu fiz um curso sobre protocolos do Covid-19, né? Onde a gente pode ser convocado para trabalhar numa necessidade. Como a educação física também faz parte da área de saúde, a gente teve essa convocação. Já fiz esse curso pelo Ministério de Saúde e a gente pode ser convocado para trabalhar caso a situação venha a se agravar mais ainda e ter a necessidade de pessoas trabalhando nas questões de apoio. E assim, as coisas têm acontecido no campo, mas vi que alguns outros professores também fizeram algumas lives, até de aula mesmo, fizeram algumas de aula, de algum tema e tal, isso, aquilo, mas nada direcionado à aula, nada cobrando conteúdo nem nada. Agora, eu, pessoalmente, tenho uma preocupação muito grande com a questão do EAD. Eu acho que a gente pode discutir isso mais à frente aí no debate, no diálogo, porque esse momento aqui, por exemplo, eu tenho percebido que pode ser utilizado futuramente contra a gente um processo EAD. Até porque posso pegar, sou favorável. Desculpe te interromper, mas é porque eu sei que esse tema que tu coloca, ele é algo que valeria muito a pena a gente aprofundar mesmo, assim. E como eu sei que você tem também uma vivência sindical, etc., já vem refletindo sobre essas questões, a gente pode puxar ele daqui a pouco? Pode ser? Pode sim, tranquilo. Até porque também coordenei para o CAD, né? Pois é, eu fiz a eu estou ligado. Então, diga. Só que a gente em relação à minha vida pessoal. Regi, diga lá. Certo. Dá uma certa. A gente tem aquela tristeza, aquele saudosismo dos alunos, e está com a turma, a gente gosta, no final. Pelo menos, eu faço minha profissão por amor. Gosto, faço para ganhar dinheiro também, né? Mas eu faço aquilo que gosto e que vivo disso que eu gosto. Então, minha profissão foi uma escolha, não foi uma falta de opção. Eu escolhi ser professor de educação física. Eu queria ser professor de educação física. Em casa, minha vida está assim. Tenho evitado sair o máximo. Às vezes, à noite, mais tarde, eu costumo sair para fazer uma caminhada quando tem um local lá que a gente caminha aqui que está vazio. Aí eu vou lá, boto minha máscarazinha de lado, às vezes vou... Quem costuma, às vezes, ir comigo é outro professor, Emanuel, entendeu? A gente vai, bota e faz uma caminhada e tal, troca umas ideias, até para poder distensionar um pouco. Por enquanto, que aqui em Jacobina não tem casos. Na região aqui, Jacobina teve um caso, mas que foi um caso importado. Foi uma enfermeira de Camaçari, que o pai foi buscar, e aí ela já veio de lá, mas ficou isolada em casa, não chegou a transmitir para ninguém, nem para a própria família, não teve contato com ninguém. Então, praticamente, de Jacobina, que foi do Junco, essa pessoa, o Junco sempre na frente, né? Falando isso para Marco Paixão aí. Mas nenhum caso registrado aqui na região. E Capim Grosso teve um caso e a pessoa já veio a falecer, a 60 quilômetros daqui. Certo? Jacobina, o comércio está abrindo de manhã até 2 horas da tarde.
Isso está dando um medo muito grande na gente que tem um certo nível de consciência. E essa coisa do pagamento do recurso liberado gerou uma movimentação na rua absurda. Eu só tenho ido na rua, assim, extrema necessidade, ou para ir na casa de minha mãe, para ver se ela precisa de alguma coisa, que ela mora só. Estou com minhas 2 filhas dentro de casa, aquele cuidado imenso na hora de entrar em casa, de higienizar sapato fora, tirar a roupa para poder lavar, já ir direto para o banheiro tomar um banho. Se eu sair 2 vezes de casa, quando eu chego, são 2 banhos que eu tomo. Toda vez que entro em casa, eu tenho que tomar um banho, e é um banho de pé a cabeça, lavar a cabeça, independente da hora, tudo isso, aquilo. Já tentando evitar isso, porque tem uma mãe de 70 anos e é complicado. E uma filha de 8 ou de 15 que estão comigo aqui em casa. No demais, tenho procurado ocupar o tempo muito fazendo cursos online, assim, na minha área de que eu estou estudando agora, né? Dentro daquilo que é possível também se fazer, porque tem certas limitações de que curso online não é muito meu perfil, entendeu? Eu faço aqueles que eu vejo que dá a condição de fazer, a depender do modelo que é feito, mas não é meu perfil, eu gosto mais da coisa presencial mesmo. Eu acho que só isso aí mesmo. Beleza, meu cara. Essa questão de como a gente pensa a EAD, eu acho que é um ponto que vale a pena a gente retomar. Se vale. Vamos passar aqui para Regi. Professor Regivaldo, eu pensei em Regi no finalzinho aqui desse ciclo fora do IFAL, porque ele está no olho do furacão, aí que é São Paulo, né? Onde está rolando um grande número de óbitos e de contágio. Então, Regi, a bola está contigo. Beleza, Paixão. A gente Paixão. não está te ouvindo Opa, ainda e nem te vendo. Pronto, vai aparecer aí direitinho. E agora, tudo certo? Consegue me ouvir? Pronto, se você puder chegar um pouco mais perto do microfone, não sei se você já está bem perto. Melhorou? Bonitão como sempre. Obrigado, com seus olhos. Pronto, legal, pessoal. Primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade, né, tá providenciando esse tipo de encontro. Eu acho que é de extrema importância, nós precisamos disso. Até complementa também ao nosso horário durante esse período de quarentena, que é complicado. E aí vou tentar trazer com brevidade algumas coisas para vocês. Atualmente, né, falo como professor do Campus Pirituba, daqui de São Paulo, e também coordenador do curso de redes. E aí o que acontece? Eu acabo tendo um pouco mais de contato com o pessoal da reitoria e com os outros professores e coordenadores do curso de redes de outros campos aqui no estado de São Paulo. O que ocorre? No primeiro momento, tem a questão, a primeira decisão que foi tomada vamos cancelar a obrigatoriedade de atividades, mas precisamos manter o vínculo. O que é manter o vínculo? Designar atividades que não criem critérios de obrigatoriedade. Para exemplificar isso, eu vou fazer um compartilhamento breve da minha tela aqui e vou puxar algumas coisas que a gente está fazendo no campus. Tá legal? Vocês conseguem ver aqui minha tela direitinho? Dá para ver? Só dá um legal aí, eu confirmo quem estiver vendo. Ainda não, ainda não, Regi. Ainda não. Tá, beleza. Vamos ver se aparece aí. E agora? Travou a tela para mim. Eu vou... Se não abrir, eu tiro um print aqui e envio para vocês. Vocês vão poder ver no momento. Vamos iniciar novamente. Travou você, Regi. Você ficou congelado. Pronto, vamos fazer o seguinte então. Vamos melhorar essa dinâmica. Vou tirar um print e vou enviar aí na conversa para vocês. Eu vou cancelar o compartilhamento. O que acontece? O Instituto tem um drive e nesse drive nós colocamos diversas atividades. Olha só, eu vou compartilhar, vocês vão poder clicar e ver. E nessas atividades nós temos assuntos que não estão diretamente conectados às disciplinas que eles têm. Aqui temos o curso técnico em logística e em rede de computadores e os cursos superiores em diversas áreas. Mas o que acontece? Tem assuntos relacionados a vestibular, profissões, química, sociologia, física, entre inúmeros outros, e alguns assuntos específicos. Então, nós temos aqui informática para redes. Então, os alunos que estão interessados em buscar conteúdos diretamente ligados ao curso que ele faz, ele pode vir aqui buscar
garantindo que não é obrigatório. Isso aí foi uma das coisas mais importantes que a reitoria tentou indicar para a gente. Outra situação foi o seguinte, como é que vai ser feito o registro? Não houve nenhum tipo de encaminhamento relacionado a registro, mas internamente decidimos que qualquer tipo de encontro ou discussão, o que quer que seja, vai ser necessário algum tipo de garantia de que tal atividade foi realizada, porque nós não sabemos como é que vai acontecer após o término. Por exemplo, nós temos uma disciplina aqui chamada PJI. PJI é Projeto Integrador. Em alguns outros campos deve ter. Eu passei em outros campos também, né, Jacobina, eu não me recordo como era lá, mas era basicamente o seguinte, o indivíduo apresenta um TCC ao término do curso. O PJI vem para desenvolver isso. O que acontece? Foi a única disciplina em que pôde se dar continuidade, porque uma grande parte da continuidade desse trabalho é feito pelo processo de tutoria. Então, como tem professores designados para desempenhar isso, deu-se continuidade, não diretamente à disciplina, e sim às atividades de PJI. Então, os professores vão lá, conversam com os alunos, marcam os orientadores, desenvolvem atividades, recomendam cursos. Eu também sou professor de uma das disciplinas de PJI, tem uma turma que eu oriento, então eu encontrei um camarada passando um workshop sobre automação, e como um dos projetos que eu tenho desenvolvido é relacionado a isso, pedi para que eles assistissem, depois gerei um debate, fomos discutindo, até por ser uma orientação geral, e dessa forma nós fomos caminhando. Outra coisa também, aqui, eu achei legal quando o Antônio falou aí de Guanabi, que eles desenvolveram aqui no Campo Sertãozinho, também fizeram, salvo engano, mais de 300 mil litros de álcool em gel para as comunidades, para todas, para a região, o que vem ajudando bastante. Então, foram trabalhos que foi possível continuar sendo desenvolvido, agora falando em São Paulo como um todo, mas aqui em Pirituba, infelizmente, não conseguimos fazer nada que pudesse estar atingindo a comunidade, porém, as atividades permanecem dessa forma. A imagem vai subir aí, vocês vão continuar vendo. No meu caso específico, falando agora um pouco de mim, como é que eu estou passando essa quarentena? Eu moro aqui próximo do campus, quando eu vim para cá, eu vim caçar um local aqui próximo, então estou relativamente preso, porque eu vim para um lugar onde eu absolutamente não conheço ninguém, nada, nem o vizinho, bom dia, boa tarde, boa noite, mas assim, não conheço absolutamente ninguém. Então, é do mercado para casa, de casa para o mercado. Logo no começo, tirei para dar uma volta numa avenida principal que tem aqui, mas aí eu observei que o movimento, bem como o Paixão falou, aqui é o olho do furacão. Então, São Paulo está cheio em todos os lugares. Então, depois do primeiro dia que eu fui, eu falei, eu não vou fazer mais isso, que é doideira. E então, estou absolutamente em casa, mas aqui a coisa está complicada, o número de pessoas, aqui já morreram, Aqui, infelizmente, não estamos contando mais os contaminados, diretamente, a contagem agora é dos mortos relacionados a isso. Então, está uma coisa bastante complicada. Toda a vigilância ainda é pouco e estamos aguardando os próximos encaminhamentos da direção. Mais detalhes eu vou dar conforme forem desenrolando os encaminhamentos da nossa discussão. Mas, basicamente, é isso, como eu estou passando e como é que o campus está enfrentando. Se vocês tiverem alguma pergunta, ou o que quer que seja, fiquem à vontade. E, de antemão, eu queria só deixar, Paixão, lá para o finalzinho, um encaminhamento para a gente fazer uma nova discussão sobre esse tema, que eu acho muito importante, tá beleza? Com isso aqui, eu encerro a minha fala inicialmente. Obrigado. Beleza, Ed. Eu aqui estou pensando com o professor Marcelo e a professora Elisa, para o vídeo não ficar muito longo, E também tem a questão da disponibilidade de vocês e tudo mais. A gente está com mais ou menos 40 minutos de vídeo. Vamos tentar manter um teto aí de 1h30, onde, terminado esse ciclo de apresentações e de panorama, a gente possa fazer um debate aí de, 20 minutos. E, de repente, se a gente sentir que dá caldo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar a quarentena, pode retomar posteriormente numa outra conexão, tá certo? Então, agora eu vou passar para o professor Marcelo, que é do IFAL. E aí, como tem 3 professores do IFAL, eu, o professor Elisa e o professor Marcelo, o Marcelo fala essa proposta, um pouco sobre a questão institucional, como é que nosso campus está lidando com o tema da quarentena. E depois, rapidamente, eu e a Elisa falamos da experiência individual para não ficar redundante, E aí a gente retoma o nosso debate. Legal? Então, Marcelo, passar a bola para você.
Beleza. Estão me ouvindo? Tá ok aí? Tá chegando aí? Massa. Beleza. Então, eu sou o professor Marcelo, professor de Geografia do... Eita, caiu aqui. Do IFAL Penedo. E tentar ser rápido até para poder a gente deixar um tempo maior para o debate, que eu acho que o debate pode fluir muita coisa. Então, rapidamente, o que vocês relataram, acho que tem alguns pontos em comum com a nossa experiência lá. Vocês falaram da questão de manter o vínculo, né, de uma rotina de estudo, e a gente está tentando fazer isso. Cada professor tendo sua autonomia, alguns professores fazendo ações em conjunto, né, como o nosso caso. A gente está tentando não se prender necessariamente às emendas das disciplinas, né, vai abrir para outros debates, outras discussões, para manter essa rotina, sem a cobrança regular de um ensino presencial, né, como a gente vinha fazendo antes. Hoje está se discutindo a possibilidade não, na verdade já encaminhou, né, numa reunião ontem, de alguns professores assumirem uma espécie de tutoria para acompanhar algumas turmas e tirar dúvidas, tentar saber mais ou menos como é que está a dinâmica, quem tem contato com quem, ver quais são as maiores angústias e é bom porque tem algum tipo de mediação até para o pessoal da assistência social. Tem os relatórios, né, que a gente sempre está enviando, conforme as atividades são desenvolvidas. E é interessante que no Instituto, lá no campus, na verdade, a gente fez a gente não, na verdade, a gestão, né, fez uma consulta com os estudantes para verificar quantos têm recursos, quantos podem acessar ou não o computador, internet, uma série de suportes, né, de condições, na verdade, para se pensar a possibilidade ou não dessas atividades EAD. E colocando aí, na verdade, quem não respondeu e quem confirmou que não tem esses recursos, aí vai mais ou menos metade dos estudantes. Isso é um dado interessante. Bom, tentei ser sucinto, né? Não sei se Elisa, o professor Marcos Paixão, gostaria de complementar, mas a dinâmica está sendo essa, mais ou menos. É uma dinâmica que a todo momento se ajusta, se repensa, e a gente está vendo a possibilidade, na verdade, tentando tatear a viabilidade de algumas atividades mais lúdicas, ou até mesmo essa discussão sobre a EAD, né, que eu acho muito pertinente a gente conversar também. E aí? Valeu, Marcelo. Acho que dá para a gente... Deu um bom panorama. Qualquer coisa a gente emenda também. Professor Elisa, falar um pouco... Se quiser complementar, fala do Marcelo e falar da sua experiência, como está sendo a quarentena. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Acho que a parte institucional, o Marcelo falou bem, né? A gente está, além do que ele falou, tocando algumas outras atividades burocráticas, tentando andar com algumas discussões. Acho que para falar da minha experiência, eu sou professora de história, né? Então tem uma particularidade para esse contexto de crise que estamos vivendo, que é que eu estudo história das epidemias e das doenças. Então, bem ou mal, para mim esse momento está sendo um momento de muito trabalho, porque surgem demandas. Assim, eu já participei de 2 atividades a convite de outras instituições. Aí tenho escrito coisas, tenho me envolvido em algumas discussões muito específicas sobre esse período. Então, de alguma maneira, tentando refletir dentro da minha disciplina e dentro das minhas pesquisas sobre esse momento. E acho que, em relação à experiência pessoal, assim, sei lá, é um momento de crise, né? Então, acho que, em parte, as pessoas, de modo geral, assim, que eu observo nas minhas relações, em parte tentam manter uma rotina e fingir que nada está acontecendo,
em parte, abraçar a desorganização social, né? Então, para mim, a coisa tem sido um pouco essa, né? Tipo, a rotina do trabalho e a rotina do fim do mundo, né? Então, ver e fazendo o que dá para fazer para ficar bem também, né? Nessa coisa do equilíbrio da saúde física, mental, etc. E dentro do contexto dramático que a gente está, né? Então, o professor que está em São Paulo falou um pouco das coisas do olho do furacão. Eu, apesar de estar aqui em Sergipe, trabalhar em Alagoas, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, para mim também, os casos da doença estão chegando mais perto, aí isso acaba trazendo o drama da coisa mesmo, né? Não é só a nossa rotina suspensa, é uma situação de pandemia com muitos mortos e conhecidos doentes, etc. Beleza, Elisa. Passa para mim, né? É isso. Com relação ao IFAO, nada mais a complementar. Temos feito também relatórios das atividades executadas, só. Mas, no mais, é muito similar a coisas que estão acontecendo nos campos de vocês, nos institutos, e o que Marcelo e Elisa disseram. Individualmente, eu tenho estudado, lido, tentado fazer algumas atividades para os alunos, produção de conteúdo, né? Basicamente tem sido a coisa que eu tenho me dedicado, a alguns assuntos que geralmente eu não aprofundo, não tenho tempo, até porque alguns não estão na ementa. Tenho tentado fazer via Instagram, né? Não fica tão legal porque eu não domino as técnicas de edição, tem a própria coisa de estar falando para uma câmera, não é tão simples assim, mas eu estou me aventurando um pouco nessa tentativa de produzir conteúdos aqui também, produzindo com vocês, é isso. Basicamente, eu acho que o resto dá para falar um pouco no debate e creio que nesse momento dá para a gente passar, já que todo mundo falou e, enfim. Para tentar organizar, gente, a gente tem mais ou menos meia hora aí, pensando nesse teto de 1h30, e eu acho que vale a pena... Eu vou sugerir uma questão, e aí à medida em que vocês forem falando, podem ir sugerindo também, né? Mas acho que vale a lógica da inscrição que Elisa comentou. Assim que eu propor a questão, quem quiser abrir, lança um legal aí, né? A mãozinha. A gente pensa num teto de 3 minutos para desenvolver um argumento. O que é que vocês acham? Tá ótimo? Pronto. Beleza. Pronto. Então, eu vou lançar a questão e quem quiser falar já vai lançando o legal, né? Para eu poder fazer uma lista aqui, né? Fazer uma lista de prioridades nesse sentido. Eu queria que a gente pudesse refletir sobre essa realidade que parece agora inexorável, né? Vai ser assim. Então, como a gente pode lidar com a questão da atividade remota? O Armando disse que travou aqui. Vocês estão me vendo? Tá ok aqui. Tá. Deve ter sido aí, Normas. Não. Pronto. Eu tentando botar aqui para escrever que eu não estou conseguindo, porque no celular tem uma série de limitações. Agora eu já resolvi. Pronto. Então, vou lançar essa questão. Me digam, vamos se inscrevendo, né? O que é que vocês pensam sobre a atividade remota, né? Como aderir, vale a pena aderir ou não? Quais são os riscos? Mas que reflexão vocês fazem acerca dessa, vou chamar de metodologia, né, de atividade e pensar isso não só a partir da questão teórica, mas pensar a partir da realidade dos nossos campos, né, de origem. Enfim, de fazer uma reflexão aí em torno de 3 minutos para cada um. Normando já está aí aceso, né? Então, Normando fala. Quem mais for falar, manda o legalzinho que eu vou registrando aqui. Marcos, o que é que eu vejo de atividade remota? Atividade remota, na realidade, para o pessoal que tem uma rotina de trabalho, que não lida com aluno, mas algumas áreas, nem todas, áreas técnicas, administrativas, ainda consegue desenvolver uma atividade remota. Atividade remota para o professor, ele vai ter uma série de limitações.
Porque, por exemplo, você não vai ficar naquela de produzir conteúdo toda semana para fazer uma live. Vai chegar ao ponto que isso vai encher o saco de aluno, você vai ficar cansativo para você. Até porque você vai virar um YouTube da vida, fazendo live toda semana, ter a obrigação de botar uma live toda semana, não. Entendeu? Os recursos que nós temos, ele não chega a todos os alunos. Essa coisa da atividade remota, de registrar alguma coisa assim, ela é para constar que você está em atividade. Mas que tipo de atividade você está? Qualificação, o que é que qualifica essa atividade? Você atender, por exemplo, aqui agora, nossa, é uma atividade que a gente pode registrar. Vamos botar assim, participei de um debate sobre atividade remota, EAD, e tal, e lançar lá como atividade. E aí vai ter muita atividade também que a gente vai fazer, que o pessoal vai lançar, para simplesmente colocar uma atividade. Eu acho isso extremamente desnecessário. Eu acho que essa atividade remota é uma coisa como assim, aquela necessidade burocrática que as pessoas sentem de provar que a gente está ainda envolvido com o processo de trabalho. Quando é um processo de trabalho que a gente está fazendo, por mais que a gente faça alguma coisa agora, Regis falou bem, é simplesmente para manter o pessoal em atividade. E para manter essa atividade é uma limitação de uma série de disciplinas de fazer isso. Muitas disciplinas têm limitações em fazer isso. Não dá para fazer num processo desse. Ou vai dar para você pegar uma gota no meio de um oceano de conteúdos, de estrutura que você tem desenvolvido há tanto, que essa gota vai ser só para poder... Entendeu? Eu vejo, por exemplo, a situação do ensino fundamental 1. Minha filha está aqui, cheia de atividade, todo dia vem uma relação de atividade. Aí você diz assim, por exemplo, ela está na escola privada, a gente paga uma escola privada para nosso filho ter uma aula presencial e você virou um tutor dentro de casa. Quer dizer, sem formação nenhuma para dar aula. Quer dizer, e as dúvidas, quer dizer, você tem... Quando você faz um vídeo, você não atinge uma turma só. Você atinge 3, 4, 5, 6 turmas. Daqui a pouco, se essa galera toda... Aí o atendimento vai ser nível... Todo mundo começar a vir para você via WhatsApp. Você não vai ter tempo de fazer mais nada. Quer dizer, você vai fazer uma live para poder tirar dúvida. Então, é complicado isso, entendeu? Então, quando a gente pega... Eu me coloquei a pegar temas mais abertos a nível de preocupação com a qualidade de vida e a saúde das pessoas nesse momento, entendeu? Tentando evitar alguns problemas que possam vir a acontecer. Mas a nível de conteúdo de educação física, como é que eu não vou me arriscar a fazer isso? Entendeu? Então, essas atividades remotas, eu acho que é uma questão burocrática, que a gente não consegue ainda superar esse modelo burocrático que a gente vive. A gente vive dentro de um modelo burocratizado que exige que a gente dê provas que está fazendo alguma coisa. Nem que essa prova seja mentirosa. É que nem tem muita gente aí que estoura a carga do pitch, mas só pode botar lá 40 horas. Estoura a carga no HIIT, mas só pode botar lá 40 horas. Você não tem direito a hora extra. Então, conclua o raciocínio aí para a gente circular. Não, então, ao meu ver, essa questão da atividade remota, ela é um mero processo burocrático de registro. Eu acho que deveria deixar as pessoas livres a fazer as atividades, a desenvolver as atividades, mas sem essa preocupação de registro, porque nós não temos... A nossa rotina de trabalho de educador, de professor, é bem diferenciada. Beleza, meu velho. Então, temos aqui inscritos Regi, George, Dailan e eu me inscrevi também. Marcelo se inscreveu. Regi, com você. Beleza, Paixão. Então, eu vou tentar ser breve aqui. Qual é a situação? É bem isso aí, né, que o Normando falou, é parecido. Aqui no campus, ontem tivemos uma reunião, né, online sobre tutoria de utilização do Moodle. Aí, uma das coisas que foi dita foi o seguinte: professores que usam o Google Classroom... Só uma coisa, Regi, a sua imagem não está aparecendo. Você habilita a câmera para a gente poder te ver? Pronto, eu tinha habilitado ela, mas agora deve aparecer aí. Pronto. Beleza. Então, o que acontece? Alguns professores utilizam Google Classroom, entre outros, aí, quando passaram o Moodle, foi o seguinte: vamos tocar pelo Moodle, porque o Moodle é uma ferramenta um pouco mais própria.
Então, e ontem houve uma tutoria de como utilizar o Moodle e por aí vai. Mas o que acontece? Atualmente eu tenho uma disciplina que é a disciplina de redes wireless, no curso de redes. Essa disciplina, eu posso conduzir, eu acredito que 20% dela por EAD. Fora isso, não tem condições. Se eu disser para você, vou assumir da EAD para mim, eu vou estar assumindo a responsabilidade de estar ministrando uma disciplina sem qualidade. Sem qualidade. É uma consciência que eu tenho e isso foi levado em discussão. Eu trouxe esse mesmo apontamento que eu estou fazendo aqui agora para outros professores, muitos, né, se manifestaram favorável, até mesmo porque disciplinas práticas é muito complicado. Na verdade, eu não vejo, talvez por limitações de conhecimento, eu não vejo como ministrar algo prático dentro de uma normativa de funcionamento EAD. É bem complicado. Então, é basicamente isso aí, o que acontece aqui. Por outro lado, né, existem alternativas. Eu acho que essas alternativas elas podem ser apeladas. Tá certo? Mais à frente, eu quero ver os colegas agora e a gente toca depois para ver como é que podem ser vistas as alternativas. Ok. Massa, Regis. Valeu. Beleza. George, com você. Sim, pessoal. No meu caso, eu queria compartilhar duas coisas, né? Uma experiência pessoal minha com EAD e outra... Não, são duas opiniões, duas experiências pessoais. Uma como eu como aluno e outra como professor. Eu concordo com o Regi e com o Normando que é bem difícil, bem complicado. Eu, nessa experiência pessoal como professor, tenho extrema dificuldade de ministrar as minhas disciplinas no EAD. Trabalho com programação de computadores e, nesse caso específico daqui do IF, muitos alunos, eles só têm celular, eles não têm computador. Então, eu ministrar uma aula de programação de computadores, considerando que os meus alunos têm internet ruim e só celular, então é a coisa que vai tornar precário o acesso e o meu trabalho com eles, né? Agora, por outro lado, tem a minha experiência pessoal. Não sei se vocês conhecem, tem uma plataforma está sendo bem conhecida aí, Hotmart. O pessoal vem lançando curso de tudo que é coisa aí. E eu comprei um curso de inglês, eu achei assim, sensacional, porque em 3 meses, 4 meses de curso, eu aprendi o que 1 ano de curso presencial eu não consegui. Então, eu acho que é possível, sim, a gente ter um ensino de qualidade, mas a gente tem que considerar muitos fatores, né? O contexto, o público, a disciplina. Então, acho que tem muita coisa para a gente refletir sobre isso. Acho que é difícil a gente binarizar, dizer assim, presta ou não presta. Acho que tem que levar muita coisa em consideração. Então, uma experiência ruim e outra boa, né? Então, acho que basicamente é isso. A gente pensar realmente no contexto da coisa. Muito bom, Jorge. A fala de você, a sua fala e a fala do Regi, claro que não tem o imperialismo da área, né? Mas são importantes também pelo fato de vocês serem da área de informática, né? Dailan. Olá. Então, gente, na verdade, que eu queria falar, só para complementar a fala dos colegas, é que o EAD, na verdade, ele já é uma realidade no Brasil, né? É tanto que, se a gente for pensar, o Unopar, por exemplo, o Unopar tem curso de quase tudo, né? Até curso de medicina já se cogitaram colocar aí no EAD. O Unopar tem curso de engenharia elétrica, tem curso de tudo quanto é coisa, e EAD, né? E engenharia elétrica eu posso falar porque é um curso que eu fiz e é um curso que precisa de bastante laboratório, né? Mas os caras estão fazendo aí de forma EAD, de forma semipresencial. Assim, é difícil questionar a qualidade, que não sei, né? Eu acho que nunca vai ser da mesma forma que é presencial, porque realmente algumas atividades que a gente desempenha precisa do presencial. Você precisa ir no laboratório, o professor estando presente no mesmo espaço que os alunos, ele pode tirar dúvida. Acho que facilita essa troca aí de conhecimentos.
Agora, eu acho que também a gente tem que levar em consideração que a gente está vivendo uma situação atípica, né? Uma situação que a gente jamais imaginava vivenciar. Então, de certa forma, é também um momento de a gente tentar aumentar nossos conhecimentos de acordo com diante dessas ferramentas, né? Qual é a ferramenta que a gente pode utilizar no momento? É um momento que a gente não pode estar de forma presencial, por causa justamente dessa necessidade do isolamento social, né? Do distanciamento social. Então, é válido a gente utilizar essas ferramentas justamente para manter essa atividade com os alunos, para manter eles ativos. Agora também a gente tem que levar em consideração a realidade dos nossos alunos, né? Como que foi a importância da pesquisa que fizeram aqui no Maranhão, né? 30% desses alunos aqui não têm acesso à internet e provavelmente entre esses 70 que tem, vários aí não têm acesso à internet de qualidade, que lhe permitiria ter acesso a uma aula, assim, no caso ia ficar travando, e esse aluno ia ter uma série de problemas. Mas a outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar e levar em consideração é que a sala de aula é só uma das atividades que o professor desempenha, né, na sua rotina de trabalho. Além da sala de aula, a gente também tem que preparar a aula, a gente também tem a questão do ensino, tem a questão da pesquisa, né, no caso que a gente trabalha nos institutos federais. Então, essas atividades, eu acho que boa parte do que é feito, principalmente no que em relação a estudar, a escrever, né, uma das coisas que a gente faz quando a gente está pesquisando, boa parte disso pode ser feito de forma remota, né? Então, tanto que é uma das guerras, das brigas que a gente tem contra o ponto eletrônico, né? Por que a gente não quer ponto eletrônico? Boa parte do que a gente pode fazer de forma remota mesmo. A gente já faz, né? De certa forma, a gente briga para que possa, porque a gente pode fazer na nossa casa. Uma das limitações que a gente tem no Instituto também em relação ao espaço físico, assim, dos professores ficarem, né? A gente tem salas que não são confortáveis assim, para todo mundo, assim. Não sei se já estou extrapolando, mas são questões que a gente já vivencia, na verdade. E era isso, mais ou menos. Massa dela, né? Eu tenho. Regi tá aqui, Regi é um bom cronômetro, ele manda para mim aqui, ó. 3 minutos e tal. É isso mesmo, mas ótimas observações. Sou eu agora, né? Depois de mim tem Marcelo e tem Antônio. Então, eu queria seguir na reflexão crítica. Eu também acho que é um movimento sem retorno mesmo, né? A questão da introdução dessas tecnologias da informação, da comunicação, de como a gente pode dinamizar a relação com a nossa atividade docente. Mas, ao mesmo tempo, tem 2 pontos que eu queria tocar, talvez de ordem mais sociológica, né? Minha participação aí. Primeiro é pensar quais são as dimensões da escola, efetivamente, se é apenas um espaço de escolarização, né? Me parece que não. A escola é muito mais do que a aquisição, a assimilação de conhecimentos. Eu poderia destacar, pelo menos, aí a dimensão afetiva como uma das dimensões muito importantes, sobretudo com o público que nós temos, né? A rede de ensino EBTT, ela vem para atuar nos interiores mais remotos do Brasil, onde esse tipo de prática educativa não se dava. Então, a gente ainda está aprendendo a como lidar, essa população está aprendendo a como se relacionar, e a proximidade e o afeto é uma dimensão muito importante que, eu creio, o EAD retira. E talvez um dia a gente consiga introduzir, mas nesse momento retira, daí a necessidade de pensar com mais cuidado. A outra questão é a questão do acesso mesmo, né? Claro, tecnicamente eu posso disponibilizar a internet para todo mundo, mas qual a qualidade da casa onde se estuda, né? Qual é a qualidade das relações dentro dessa casa? Em que medida essa casa é um ambiente acolhedor para que se construa uma relação de conhecimento? E a pergunta é quase que cínica, porque a resposta é a maior parte dos lares do interior, de uma parte desses estudantes, é muito precária, não tem possibilidade de adquirir conhecimento ali. Na verdade, a
a escola passa a ser a casa, né? O lugar de acolhimento. Então, eu queria pensar também sobre essas questões, tá? Vou passar para Marcelo. Só, gente, o que eu estava falando, aí não consegui registrar as reinscrições, mas Normando se reinscreveu, Regis se reinscreveu e George, não é isso? Foi mal, eu estava só concordando. Ah, tá. Beleza, então. Então, vou passar para Marcelo e a gente segue. Beleza. Tá vendo aí? Ok, né? Uhum. Então, tentando aqui pensar em outros pontos que os colegas, além desses que os colegas levantaram, né? Porque a questão dos recursos, né? Até que ponto os estudantes têm esses recursos ou não para poder acompanhar, isso já foi falado bem. A questão da pesquisa, da extensão, eu vejo com um pouco de preocupação, ao mesmo tempo que a gente pode fazer remotamente, mas a gente também sabe que esse remotamente significa você se deslocar para as comunidades, né? Para o empírico mesmo, né? E fazendo com que o Instituto ele consiga dialogar, consiga se aproximar da comunidade, que para mim é uma das funções, né, sociais dos institutos. A questão pedagógica também me chama a atenção, porque ao mesmo tempo que você tem esse distanciamento, né, dos alunos, você se transforma em outra dinâmica, outra metodologia, a questão dialógica é diferente, a construção dos conceitos, dos debates e do conviver com o diferente se torna totalmente fora de qualquer discussão que a gente tenha tido sobre metodologia de ensino, por exemplo, do nosso tempo, né? Que não é que isso se torne inviável, mas ela se torna muito mais complexa, né? É muito mais complexa. E, por fim, só para poder fechar, tentando ser sucinto, dentro do atípico também é preocupante pensar que esse atípico abre um precedente, né? Porque já tem alguns movimentos há um tempo de tornar dentro, não estou falando nem de uma graduação, mas dentro do ensino médio, por exemplo, que a EAD ela funcione regularmente. E isso daí você já tem uma ampla discussão, já tem, né, sobre a questão do sucateamento, sobre o corte dos investimentos, precarização do trabalho docente e por aí vai. Só chamando a atenção nesses outros pontos, porque é um precedente que pode se abrir, que a gente sabe que ela tem que ser repensado, claro, é complementar quando for viável, tranquilamente, mas o perigo realmente é esse precedente de se transformar o atípico em normatização, né? Na verdade. Era só isso mesmo. Beleza, Marcelo. Antônio, chegue mais. Opa, tô me ouvindo? Deixa eu ativar aqui a câmera para quem quiser ver a minha pessoa. Pronto, tô me ouvindo? Show de bola. Deixa só. Show de bola. Então, pessoal, eu só quero contribuir com algumas coisinhas simples e rápidas, não quero me delongar. Eu concordo bastante com os primeiros colegas que falaram, com o professor Redivaldo, com o professor Normando, né? Esqueci o nome dele. Mas são algumas coisinhas que eu quero considerar. Bom, aqui no Instituto Federal Campus Guanambi, a nossa realidade é basicamente o seguinte, tratando um pouco dessa área da área EAD, né? O campus Guanambi é um campus que, antigamente, ele era um campus agrícola, né? Era uma escola agrícola, né? Aqui, não sei se em todos os estados são assim, mas pelo menos aqui na Bahia, acho que em Minas também, alguns campos, algumas escolas eram escolas agrícolas e depois se transformaram em escolas e se transformaram em institutos federais, né? Então nós temos aqui o IF Baiano, né, que eram antigamente as escolas agrícolas, e temos o IFBA, né, o Instituto Federal da Bahia. Então temos o Instituto Federal Baiano
e o Instituto Federal da Bahia. Os que se tornaram o Instituto Federal da Bahia foram os famosos Cefetes, né? Então, a realidade desses campos é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, a minha turma, as turmas que eu ministro, que pelo menos são turmas de informática, são turmas de alunos que já vieram de escolas particulares e eles têm uma certa aquisição financeira e têm certos recursos dentro de casa, como computadores e celulares, né? Porém, outras turmas, como turmas de agropecuária, turmas de agronomia, turmas de agroindústria, eles já têm uma realidade um pouquinho diferente. Eu consegui ministrar, há umas 2 semanas atrás, algumas aulas via Skype. Mas eu consegui ministrar essas aulas via Skype porque foi para a minha turma, que tem uma realidade diferente. Outras turmas, pelo menos da área de agronômica, essa realidade não se repete. Porque as limitações deles, pelo menos o perfil do pessoal, é um pouco diferente. E aí, muitos deles moram em zona rural. Então, eu acredito que, pelo menos, esse cenário de aulas EAD, pelo menos a gente convergir para essa realidade EAD, eu acredito que é extremamente inviável. Pelo menos essa talvez seja uma observação minha, talvez um tanto ignorante, porque eu não conheço muito a fundo esta parte, mas pelo menos ao meu ver assim, eu não consigo enxergar como muitos alunos que moram em zona rural, que não tem internet, só tem um celular, e lá não funciona nem o sinal do celular, consiga se convergir para essa realidade. Ao mesmo tempo, só complementando com os alunos, ou com os professores que estavam falando lá no início do vídeo, eu acredito que se faz até necessário a gente estar fazendo esses registros das atividades que nós estamos fazendo, esses registros semanais, como a reitoria tinha pedido, porque isso, de certa forma, resguarda a gente, né? Mesmo que a gente não coloque coisas como aula, de fato, muitas vezes o pessoal até fala, até estava comentando, peraí, a gente vai colocar o quê? A gente vai encher linguiça? A gente vai fazer o quê? Na verdade, a gente tem muitas atividades. A gente sempre coloca as atividades que a gente pode desempenhar, até como no campo, como os acompanhamentos. Isso não pode de forma alguma se aproximar de uma realidade como uma aula, né? Como uma realidade de um ensino, tá? Um acompanhamento de TCC, um acompanhamento de PCC, como no ensino médio, é uma coisa. As atividades práticas são coisas totalmente diferentes, é uma realidade totalmente diferente. Eu acho interessante a gente fazer esses registros, de fato, porque a gente vai ter que se resguardar. E não é de hoje que, até por outros motivos, não é de hoje que a gente vem falando de demissão, a gente vem falando de baixar a carga horária, a gente vem falando de muitas outras coisas do tipo, e agora a gente está nessa situação atípica que é uma situação de confinamento e que a gente precisa fazer as coisas agora em casa. Talvez o pessoal possa estar observando a gente, como os institutos federais possam estar se comportando diante dessa realidade, de como a gente pode estar se comportando em atividades EAD, para ver se isso de fato pode funcionar no futuro. E é importante a gente deixar claro que as atividades que nós estamos desempenhando são atividades de acompanhamento, são atividades que a gente não pode deixar de fazer, de certa forma. A gente registra isso, porque a gente não está parado sem fazer nada, olhando para cima, a gente está trabalhando, porém, a gente tem que tomar cuidado para eles observarem e falarem, peraí, essa galera tá dando certo esse negócio de EAD. Todo mundo eles estão conseguindo fazer essas coisas EAD, futuramente a gente pode fazer isso também. Sendo que não pode. A gente está desempenhando essas atividades e futuramente a gente precisa desempenhar essas atividades presencialmente, como a maioria dos cursos que é necessário presencial. Pelo menos essas são as minhas impressões. Beleza, Antônio. Aqui, pessoal, pelo adiantado da hora, a gente tem inscritos Normando e Regi. Se mais alguém quiser se inscrever, eu acho que daria para a gente terminar aqui nessa rodada mesmo. Não ficar cansativo também para quem está assistindo. Então, vamos deixar assim, Normando e depois Regi, tá certo? Beleza, então. Normando, com você. Bom, eu anotei algumas coisas aqui que me preocupam. A quem atende o EAD? Você usar o EAD agora numa situação de emergência é tudo que o mercado quer. Porque existe um mercado
muito forte EAD, que, por sinal, nas grandes corporações internacionais, Croton, DeVry, que são donos dessas universidades todas aí. Esse filão do ensino médio é tudo que eles querem pegar. E aí eu digo assim, quem atende a ele? Atende a uma formação humana ou atende uma formação mercantilista para atender o mercado? Então, quer dizer, o ensino médio ainda é o que nós temos que pode ainda dar esses alunos, esses estudantes, as inter-relações pessoais, as relações político-sociais, as relações afetivas e motoras também, que é meu campo, entendeu? Que o EAD não consegue atingir isso. A pesquisa e extensão, ela fica limitada ao campo virtual. No campo da prática, o aluno fica muito perdido. Entendeu? Eu fui coordenador de curso EAD e fui tutor de curso EAD. O curso que eu fui tutor pela UNB de Brasília era semipresencial. Para você entender a estrutura do curso deles, que era um curso de educação física semipresencial, eu ia todo semestre para Brasília para ter reuniões e encontros com os professores da disciplina que ia ministrar naquele semestre. Ele tinha toda uma semana de cursos para depois eu voltar, eles darem a disciplina e eu fazer o acompanhamento prático com eles. Olha que estrutura de custo altíssimo, certo? E mesmo assim, o perfil do pessoal adulto, já no mercado de trabalho, que precisava de uma formação para poder ter um crescimento de carreira. E você via que muitos deles que faziam essa formação só queriam, no final, pegar o diploma. Imagine agora a gente criar uma geração de isolamento social eterno. Porque se a gente criar um ensino médio EAD, colocar esse isolamento que estamos fazendo agora em isolamento eterno. As pessoas não vão ter relações interpessoais, as pessoas hoje já têm dificuldade de ter relações interpessoais, e o pequeno espaço que elas ainda têm dentro, além da sociedade, onde ela constrói esses modelos de debate, de relações todas conflituosas e tudo isso, é a escola. A escola perpassa muito mais além dos conteúdos. Ela tem muito mais coisa do que somente a questão que é o conteudista. A questão conteudista, sem parar nesse ponto aí, o debate morrer nesse foco aí, a gente sai perdendo, porque de repente pode ser que eles criem uma maneira de fazer sempre presencial. Mas e aí, eu vejo a relação das turmas que se formaram EAD. É muito complicado, gente. Não existe essa relação. E você sabe que hoje existe todo um mercado, todo mundo sabe que existe um mercado hoje de pessoas que pagam para fazer suas atividades para ser postada na rede. Imagine isso acontecendo a nível de ensino médio. Entendeu? A gente sabe que tem gente que paga para fazer artigo, paga para fazer monografia, dá sua ideia lá, a pessoa já trabalha. Eu conheço pessoas aqui que trabalham assim, Jacobina, com isso. Que elas tanto fazem correções, formatações, como também elas produzem para a pessoa. Então, gente, é muito complicado isso. A pesquisa e extensão, por exemplo, os laboratórios. Olha o investimento dos institutos federais para laboratórios. Aí, agora, como é que a gente vai fazer? Vai botar um monitor no laboratório para fazer AD, o professor vai botar uma tela e tal. Quer dizer, um professor vai atender a 200 mil laboratórios. E essa inter-relação professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno, entendeu? Classe. As inter-relações de corredores que acontecem, as formações políticas que acontecem dentro de uma instituição de formação. Quer dizer, você colocar um sistema EAD é um processo que vai facilitar todo um sistema de alienação das pessoas. Porque você vai jogar a pessoa num mundo isolado para ela se virar sozinha. Quem puder vai pagar um professor particular na hora que tiver dificuldade para fazer. E, na verdade, a proposta desse governo é o ensino EAD. Entendeu? Eles tentaram, a conversa inicial deles foi essa, depois tentaram. Eu acho que eu vou concluir aqui, senão vou ficar muito extenso. Entendeu? Agora já imaginou a educação foi ótimo. EAD? Foi ótima as ponderações, Normando. A doutora me pediu aqui, então a gente termina em Dailan, tá certo? Regi com você, depois Dailan e eu concluo.
Beleza, Paixão. Obrigado mais uma vez pela a passagem. O que acontece? Deixa eu só... É que eu marco, inclusive, o meu tempo também. Vamos lá. Eu tenho 5 tópicos de extrema importância aqui. Vou tentar ser objetivo. Normando, eu concordo contigo nessa fala aí, né? Nesse modelo de... E quero agregar o seguinte. Inclusive, a passagem... O modelo conteudista, até para passagem desse tipo de conteúdo, né, desse conhecimento, eu começo a registrar, a restringir a um autodidatismo. Então, só vou conseguir desenvolver aquilo para um aluno que, em sua grande parte, consegue desenvolver sozinho. Aquele que não desenvolve sozinho, enfim, vamos ver o que vai fazer, mas qual é o problema? É que a visão acaba não sendo para ele. O que gera um outro problema em cima disso, que é o seguinte... aqui no campus, né, também houve o processo de consulta pública. Só que depois que fizeram isso, né, os professores fizeram inicialmente por conta própria, depois quando levamos em reunião e eles trouxeram, o primeiro questionamento que eu levei para eles foi, vocês fizeram uma consulta online aos alunos que têm disponibilidade online, beleza. Só que o aluno que não tem disponibilidade online, nem responder ele pôde. Então esse aluno está fora dessa estatística que é totalmente tendenciosa. Como é que eu tenho o aluno que não tem acesso à internet dizendo, não, eu não tenho acesso à internet, se ele não acessa? Então é outra coisa também que eu fiquei bastante preocupado. Tá certo? Essa questão da importância da proximidade, ela é de extrema importância. O Instituto Federal, pelo menos eu passei em outros campos, e ele era hegemonicamente vitorioso pela qualidade do ensino. E uma das coisas que agregava essa qualidade é justamente essa proximidade entre professores e alunos, o que eu não vi em outros lugares. Aqui em São Paulo a realidade é um pouco diferente. A gente tem instituições privadas um pouco melhores, né, do que o Instituto em alguns aspectos. Algumas outras brigam, né, no mesmo nível. O que acontece? Nessa condição EAD, uma vez instituído isso, né, uma vez utilizando esse momento como laboratório, transformando esse momento que é uma exceção em regra, vai ser a faca e o queijo na mão para poder as instituições ultrapassarem. Qual é o problema disso? É que eu passo a ter outros modelos extremamente vitoriosos em cima do Instituto, porque essa concorrência, né, a nossa vitória está nessa facilidade pelo fato de que nós vivemos, uma grande parte dos professores, eu vou tirar por aqui, né, vieram da dificuldade, eu conheço alguns aqui, e sabem qual é a importância de ter alguém que chegue ali e diga, eu vim aqui pegar no seu pé, vai fazer, tem que dar conta, tem que se aproximar. E baseado em que eu me preocupo com essa relação, né, no impacto da proximidade. Aqui em São Paulo, ele tem um registro assim, meio preocupante, que é a questão de uma aprovação automática que houve. Né? Teve um prefeito que assumiu, não me recordo muito bem, estou aqui passando meu tempo, mas garanto que eu vou concluir. Ela gerou um processo de aprovação automática. E aí o que acontece? Se eu tenho esse modelo agora de AD nesse momento, como é que eu vou fazer no final do ano? Qual critério eu tenho para reprovar um aluno? Qual critério eu tenho para dizer que ele não está apto ou não? Que ele teve todo o necessário para ser avaliado? Enfim, gera uma série de problemas. Finalizado. Muito bom, Regis. Muito bom. Tailan, o homem do Maranhão. Pode chegar dela. Então, só para complementar aí a fala dos colegas, o Regis levantou até uma questão que eu não tinha nem pensado nisso, eu falei da importância da pesquisa, né? Mas como é que os alunos que não têm internet responderam a pesquisa, né? É uma coisa que eu não tinha nem parado para pensar nisso ainda, o Regis. Questão importante. E complementando, pegando o gancho da fala de Paixão, eu acho que essa pandemia veio para trazer aí algumas questões que ainda não tinha tomado assim a devida importância na sociedade brasileira, nessas questões, principalmente no que diz respeito à desigualdade, né? No que a gente pensar, por exemplo, aqui no Maranhão, que tem uma realidade social bem difícil, a gente pensar também na importância da escola como um espaço de vivência para esses alunos, né? Eu concordo plenamente com o que Normando falou, né, da importância da escola também como momento de socialização, mas também para alguns alunos a escola é um momento de um espaço importante de vivência, como o Paixão falou, é o único espaço que para alguns que ele pode aprender alguma coisa, porque em casa ele não consegue fazer isso.
se a gente for imaginar essa história do fica em casa, é muito bonito, né? Fica em casa, mas a maioria das pessoas, tem gente que não tem nem casa, né? Para começar. E muitos dos nossos alunos vivem numa situação, uma realidade social difícil, mas como é o ambiente de aprendizagem dentro dessas casas. Então, só para concluir, eu acho que é válido a gente pensar, como eu falei, no EAD como complemento, mas nunca pensar em tornar o EAD a única coisa, principalmente no que diz respeito ao ensino médio, principalmente no que diz respeito a os institutos federais, até porque a grande proposta do Instituto Federal é a gente trabalhar com a educação técnica, né? Como é que você vai formar técnicos se você não levar esses alunos para o laboratório, para que eles aprendam essa técnica? É uma das questões aí que a gente tem que pensar. Só isso, galera. Paixão? Então, colegas, Antônio... Eu acho que o George está querendo falar aí. Jorge, vai falar? Então chegue, Jorge. A gente está aqui com 1h25. Bom, ele digitou aí, eu acho que ele não está querendo falar, não. Ele falou EAD como recurso é maravilhoso, não como salvação do mundo. Concordo. Sim, é isso. Boa. Interessante porque acabou que foi uma pauta mais ou menos orientada, mas a gente confluiu aqui. Quem assistir vai conseguir, né, chegar à síntese. Acho que a proposta é essa. Cada um chegue à sua síntese e o nosso debate abriu espaço para que você que está assistindo possa fazer a sua reflexão, estudante ou professor, ou a sociedade civil como um todo, né? Então, eu queria agradecer muito ao professor Antônio, do IF Baiano, professor Normando, do IFBA, professor Regivaldo, do IFSP, professor George, do IF Goiano, professor Dailan, do IFMA, professor Elisa, do IFAL, professor Marcelo, do IFAL, eu sou do IFAL também. Muito obrigado. É bom ter colegas, né, que estão refletindo criticamente. Eu acho que esse é o diferencial da nossa rede. Eu não estou diminuindo mesmo o que acontece em outras redes, mas a certeza é que na nossa rede a gente pode construir debates, porque tem profissionais que estão pensando na sua prática, né? Estão fazendo e pensando sobre isso. É algo que, pelo menos aqui, eu sempre encontro quando procuro, né? Então, muito obrigado. A gente vai deixar o link disponível assim que a gente postar no nosso canal, né? E seria legal vocês divulgarem também na rede de vocês. Alguém pediu para fazer um encaminhamento e a gente conclui. Qual é o encaminhamento? Não, eu acho que, só para concluir, acho que o Red já até falou da importância, eu acho que o assunto ficou ainda, tem muito pano para manga, né? Então a gente já podia pensar na próxima, né? Já começar a debater, e eu acho que essa questão aí da gente discutir esses entraves que tem para o trabalho remoto, principalmente no que diz respeito aos alunos, essa dificuldade das suas residências em si, essas dificuldades tecnológicas e também os possíveis desdobramentos disso, né? Para que isso não venha a ser a única realidade no governos e essas instituições que querem transformar o EAD na única coisa possível, da gente tentar desconstruir essa ideia e mostrar da inviabilidade desse projeto. Eu acho que dá para a gente pensar assim, de repente até ampliar mais esse fórum. Eu acho é algo que a gente pode ir conversando, né? A gente tem um contato, né? Acabou que eu estou um pouco fazendo a mediação, mas de toda forma dá para a gente tentar, de repente até pensar na semana que vem. Elisa está aqui falando, de repente tentar fazer online esse debate, né? A gente pode tentar viabilizar. Até peço a vocês que são da área de informática, não só, né, mas se souberem como a gente pode transmitir ao vivo esse lance daqui. Eu acho que o engajamento é bem maior, que a gente tem muitos amigos, né, amigos e amigas que prestigiam aí o que a gente reflete. Eu acho que se nós fizermos ao vivo, de repente a gente consegue ampliar esse negócio e ter uma participação, maior dinamicidade. Mas vamos conversando fora da transmissão agora, né? Vamos tentar amarrar alguma coisa, eu acho que é válido. Beleza? Então, valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Paixão.